Boa noite, irmãos. Graça e paz da parte do nosso Deus. Nesta noite nós vamos, mais uma vez, nos apropriar do texto bíblico e buscar na palavra de Deus a edificação para a nossa alma. Mas nós vamos, antes, fazer uma oração, pedir a Deus a sua direção e a sua graça. Senhor, muito obrigado pela tua palavra, pela tua presença. Obrigado pelo teu Espírito que nos guia à tua verdade, a toda a verdade. Nós clamamos ao Senhor que fale ao nosso coração, que edifique a nossa alma nesse momento, que a todos aqueles que estiverem assistindo, que estiverem participando desse momento de edificação, possa ser, ó Deus, pela tua graça, instruídos, alimentados, fortalecidos para o bem deles e para a honra e glória do teu nome. Oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos nessa noite estudar, examinar o texto bíblico que se encontra na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versos de 1 a 11. Eu passarei a ler o texto e os irmãos podem acompanhar. Diz assim: portanto, se foste ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também no outro tempo, quando vivíeis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Amém. Nós vamos nos guiar nesta noite, baseado nesse texto, sobre o seguinte tema: destrua seus ídolos. Destrua seus ídolos. Paulo faz essa abordagem dentro de um contexto muito específico, e este contexto, o texto de 1 a 3, de 1 a 4, é cercado por motivos maiores ou por situações que estão na tentativa de esmagar a fé da igreja, corrompendo-a, mudando-a e direcionando-a a outra filosofia, outra prática, outro tipo de direcionamento que não seja unicamente o direcionamento de Cristo, que não seja a submissão absoluta à autoridade de Cristo. Portanto, Paulo, no verso 5, nos dá uma boa direção, ou nos dá uma chave que nos ajuda a ligar e entender alguns princípios que são ensinados por Paulo neste texto que foi lido especialmente na primeira parte até o versículo 4. Ele diz assim no verso 5: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Como? O que isso tem de pesado? Qual é o problema que Paulo detecta aqui? Ele traz à tona nessa afirmação, como ele faz em outros lugares de seus escritos, e assim também como é descrito e apresentado pela Escritura no seu todo, na mensagem toda,
Paulo faz uma abordagem, ele traz à tona a verdade universal acerca do ser humano caído. O ser humano caído é alguém que possui um coração que fabrica ídolos aos montões. Então, a natureza terrena é uma natureza dada aos ídolos. É uma natureza que se submete aos ídolos, que constrói ídolos, ainda que esses ídolos não sejam aparentes ou não se manifestem de forma grosseira na vida das pessoas. Como comumente se entende a idolatria, especialmente no reduto cristão contemporâneo. O que Paulo está trazendo à tona aqui, quando diz que devemos fazer morrer a nossa natureza terrena, ele está apontando para a necessidade de nós esmagarmos esta tendência que temos de depositar em outras coisas, em outros segmentos, em conquistas pessoais, em nós mesmos, ou até mesmo na religião, uma proeminência ou uma projeção, um destaque que deve ser dado a Jesus, uma centralidade que deve estar na pessoa de Cristo. Isto é idolatria. E todos nós, não se enganem, todos nós temos ídolos ocultos. Todos nós temos ídolos escondidos, enterrados no meio da tenda, como o caso registrado no Antigo Testamento, o caso de Acã. Todos nós temos coisas para tratar no nosso coração, porque a natureza terrena, a inclinação, acompanha-nos onde quer que nós estejamos. Paulo, então, nos mostra um cenário interessante aqui, visto que ele apresenta no capítulo 2, a parte final do capítulo 2, um problema vinculado ao farisaísmo, ao judaísmo incluído ali na religião cristã, ou aquela tendência do judaísmo que estava sendo ensinada e estavam os falsos mestres, os maus mestres, estavam constrangendo a igreja para que a igreja absorvesse e incluísse, se submetesse àquilo, né? Como a circuncisão, como as festas, essas coisas que Paulo descreve ali no capítulo 2 como sendo sombras, apenas sombras daquilo que haveria de vir e de revelar-se. Então, há o problema do legalismo religioso, que é uma idolatria, é uma maneira de ser idólatra. Não são poucas as pessoas que colocam o coração no desenvolvimento da religião, organizacional da religião. E isto rouba de Cristo aquilo que Cristo deve ser no coração. Há, por outro lado, a partir do verso 5 deste capítulo 3, o que Paulo começa a tratar, ou o tratamento de Paulo acerca do liberalismo moral. E ele passa a fazer essa descrição aqui. Quando ele diz, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, ele faz uma lista de problemas morais, de problemas de comportamento imoral, que está ligado a uma filosofia que também está adentrando a igreja. Aquela de que Deus está lá, de que o espírito é bom e devemos cuidar dele, a carne é má, então não importa o que ela faça, está tudo certo se você adquiriu o genuíno conhecimento, se você alcançou um conhecimento maior. Esse é um problema também encontrado e trabalhado por Paulo na carta aos Filipenses. Bem, quando Paulo então nos instrui acerca do nosso coração, da nossa natureza, dizendo, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, o que ele está querendo dizer com isso? Ou melhor, como nós fazemos isso? Ele nos ensina alguns passos importantes para essa tratativa, para esse trabalho de esmagamento e substituição. Porque não basta
nós identificarmos essas coisas, não basta nós mudarmos a nossa postura, nós precisamos, e não basta conter os ímpetos, nós precisamos substituir os ídolos. Nós precisamos ocupar o seu lugar. Paulo então nos ensina alguns passos para isso, algumas ações que nós podemos aplicar à nossa vida de maneira devocional, a fim de que nós destruamos os nossos ídolos, aqueles que comumente estão brotando e tomando lugar em nosso coração. Primeiro ensino de Paulo, o primeiro passo que Paulo nos ensina, está logo no verso 1 do capítulo 3, quando ele diz assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Primeiro passo que Paulo nos ensina: coloque o seu coração no céu e o céu no coração. Coloque o seu coração no céu e o céu no coração. Ele diz: buscai as coisas lá do alto. Ele está apontando para a ação, para a manifestação da vontade humana, para o desenvolvimento daquilo que é do nosso agrado, para a atitude em busca daquilo que brota e nasce no nosso coração. Ele está dizendo: buscai as coisas lá do alto, buscai as coisas que estão no lugar que está acima de nós, que é melhor, que é puro, que é santo, que é revestido de glória. E ele acrescenta nesta afirmação: onde Cristo vive. Buscai as coisas que fazem parte do ambiente de Cristo, da glória de Cristo, do lugar natural de Cristo, do trono de Cristo. Buscai as coisas que estão acima de você, que estão acima dos seus padrões. Buscai as coisas que estão em padrões mais elevados. Coloque o seu coração lá, coloque os seus desejos lá, coloque lá o empenho da sua vontade. Por que Paulo diz isto? Ele diz isto porque a destruição dos ídolos do nosso coração, o fechamento dessa fábrica ou a diminuição da produção dessa fábrica não acontece apenas com a mudança de comportamento ou de contexto. Uma pessoa não deixa de ter os seus ídolos ou de produzi-los porque se casou. Não deixou de ser pecador. Os seus pecados e inclinações não vão deixá-lo por causa disso. Assim também, os seus pecados, suas inclinações, os seus desejos não vão deixar não vão abandoná-los, não vão sair de lá porque ele filiou-se a uma igreja. Assim também, isso não vai mudar porque ele começou um novo trabalho, porque ele saiu de um ambiente de trabalho mais pesado e foi para um mais tranquilo. Essas mudanças não mudam o nosso coração. Essa é a questão. Elas facilitam uma melhora, elas pavimentam um caminho, elas criam um ambiente melhor. Elas nos dão um aparato para mudança, mas não mudam o nosso coração. O que muda o nosso coração é aquilo que está no alto. É a substituição do Senhor da nossa vida. Onde nós colocamos nosso coração e aquilo que colocamos no nosso coração determina o quanto de domínio a nossa natureza terá sobre nós. Nós precisamos fazê-la morrer, buscando as coisas do alto e colocando no lugar, tratando da fonte, curando o coração com o remédio do céu. Portanto, direcione seus desejos para o céu, suas ambições, seus projetos, suas inclinações.
Submeta-se a Cristo essas coisas. Segundo passo que Paulo nos ensina neste texto está no verso 2, diz assim: pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Alimente-se das fontes celestiais, não das terrenas. Vá à despensa de Deus, nutra-se da despensa celestial, não da terrena. O que Paulo está dizendo, quando ele fala pensai nas coisas lá do alto, é que nós devemos encher, alimentar, fortalecer a nossa mente, a nossa intelectualidade. Nós devemos trazer para dentro de nós algo que provém de uma fonte pura. Nós não podemos alimentar a mente com aquilo que é sujo, reprovável, aquilo que é mal em si mesmo. Então, quando Paulo diz, fazei morrer a vossa natureza terrena, ele está dizendo justamente de não usar as fontes terrenas para isto. Se a nossa natureza terrena é má e ela produz aquilo que Deus reprova, tanto no campo religioso quanto no campo moral, nós precisamos ir onde existe uma fonte pura que possa fazer substituir os elementos contaminados que já existem em nós. Pensai nas coisas lá do alto, guarde sua mente no céu, ponha sua mente no céu. Ponha no céu o elemento, o instrumento que fomenta suas ações, que impulsiona as suas ações, que dá dinâmica à sua vida, que rege a sua vida. Se você continua nutrindo a sua mente com aquilo que é pernicioso, com aquilo que é mal, com aquilo que é reprovável, naturalmente você produzirá mais ídolos e fortalecerá aqueles que já estão ali. Como nós fazemos morrer, abatemos, subjugamos a nossa natureza terrena, colocando nossa mente no céu. Assim como buscando as coisas do céu. Guarde a sua mente daquilo que é mal em si mesmo. Nós já temos muito com que nos preocupar. Nós já temos um coração inclinado, sujeito. Nós já temos desejos contaminados, vontades corrompidas. Nós já estamos à mercê, não dobrados, obviamente, estando em Cristo, mas à mercê dos ataques sutis, das seduções da nossa própria carne. Nós não podemos abrir espaço ou vacilar ao ponto de ir nessas fontes para tratar o nosso coração. Este é um problema comum na vida das pessoas e, infelizmente, na vida de muitos cristãos. Cristãos que tentam resolver seus problemas usando todo tipo de ferramenta terrena, meios terrenos, caminhos terrenos, filosofias terrenas, padrões espirituais e morais terrenos. Os conselheiros de grande parte do povo de Deus não têm compromisso com o Deus deles. Os influenciadores da vida espiritual, da vida profissional, da vida afetiva de um número muito grande de cristãos são pessoas que não conhecem a Cristo. São entidades que não conhecem a Cristo. São trabalhos que geram influência
que não tem nada a ver com Cristo. Portanto, pense nas coisas do alto. Vá ao céu, pense nas coisas do céu. Vá ao céu e busque o conselho, a direção, busque a nutrição, busque o alimento. Vá na despensa de Deus para se alimentar das coisas de Deus. Você não encontrará isso em qualquer outro lugar. Não há atravessadores para a riqueza que procede das dispensas celestiais. Não há atravessadores. Vá lá e enche a sua mente. Guarde a sua mente no céu. Terceiro passo que Paulo nos ensina aqui, para que nós venhamos a destruir nossos ídolos, guie-se pela suficiência de Cristo. Veja, busque as coisas do alto, pense nas coisas do alto e guie-se pela suficiência daquele que está no alto. Ele precisa ser suficiente para você. Veja o que Paulo diz no verso 3, verso 4 e verso 11. Ele diz assim: porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Verso 11. No qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre. Porém, Cristo é tudo em todos. Veja, se você é alguém que crê em Jesus, é alguém que morreu com Cristo e com Ele ressuscitou para a vida eterna, para uma vida verdadeira, se você é nova criatura, se você está incluído em Cristo, numa união mística, espiritual, digo, não no misticismo terreno, mas no sentido de estar ligado espiritualmente a Ele, incluído no seu corpo, a sua família, se você é alguém que vive fundamentado nessa fé, se você é alguém que foi resgatado, cujo preço foi pago, descrito por Paulo no capítulo 2, aqui desse mesmo livro, verso 14, diz, quando ele fala assim: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenança, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz, despojando os principados, das potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Se você é alguém que foi alvo desta obra, que se apropria dos benefícios dessa obra, liberto por causa desta obra, você é alguém que precisa confiar naquele que fez a obra plenamente. Se você almeja destruir os ídolos que ainda existem, que você ainda fabrica, e fabrica mesmo, todos nós fabricamos em alguma medida. Se há uma intenção, há um propósito, há um entendimento da necessidade de subjugá-los, para que possamos desfrutar, nos deleitar no melhor que Deus tem para nós, com o seu povo, nós precisamos nos guiar pela suficiência de Jesus. Ele precisa ser o guia maior, ele precisa ser o nosso general de fato. Ele precisa ser suficiente para a nossa vida. Nós precisamos substituir os ídolos que nós produzimos por um Deus que é verdadeiro. Quando nós vivemos em Deus, em Cristo, quando Cristo é tudo em nós, os ídolos se tornam dispensáveis. Eles se tornam obsoletos. A sua fragilidade se torna clara. Nós subjugamos os nossos ídolos quando o nosso coração está totalmente posto em Jesus. Mas isso não é fácil. Isto não é uma tarefa fácil para pessoas que lutam contra o próprio coração. É difícil ceder. É difícil reconhecer o erro.
É difícil abrir mão do orgulho, do controle. É difícil sacrificar coisas que nós julgamos que foram alcançadas com o nosso esforço tão somente. É difícil vencer inclinações que estão lá há muito tempo. Desejos, ambições. É difícil abrir mão de coisas que nós amamos, de conquistas e bens. É difícil nos guiar pela suficiência de Cristo, porque nós temos a tendência de querer o controle. De alguma maneira, nós ainda estamos enlaçados, ou ainda está em nós, ecoando em nós, aquela afirmação da serpente para Eva: como Deus sereis. Parece que acompanha a humanidade a tendência da mulher de acreditar nisto, de ter o controle de suas emoções, de suas vontades, de sua vida. Como nós vencemos esses ídolos? Guiando-nos pela suficiência de Cristo. Cristo precisa ser tudo para você. Você precisa viver em Cristo. Ele precisa ser o Senhor de toda a sua vida. Aquele que vai gerir toda a sua vida. Aquele que vai governar cada passo, pensamento e projeto da sua vida. Destrua seus ídolos. Destrua seus ídolos buscando as coisas do céu, colocando o seu coração no céu e o céu no seu coração. Viva, caminhe, peregrine por uma pátria superior e não terrena. Destrua seus ídolos alimentando sua mente, alimentando-se das fontes celestiais, não das terrenas. Busque no céu o alimento, a fonte. Busque no céu a nutrição, não na terra. Destrua seus ídolos, confiando naquele que foi suficiente na cruz e é suficiente para o restante da sua caminhada. Confie na suficiência de Jesus. Guie-se por ela, não por outra coisa. Furte-se de confiar no seu coração. Existe uma afirmação contemporânea que você deve rechaçar da sua vida e da sua mente. É aquela: siga o seu coração. Não. Siga a Cristo. A palavra de Deus diz que o nosso coração é desesperadamente corrupto, é enganoso. Portanto, guie-se pela suficiência de Cristo, guie-se por Jesus, siga-o, não siga o seu coração. Ao contrário, alimente o seu coração das coisas celestiais. Que Deus o abençoe, o enriqueça, o fortaleça, revigore-o. Que Deus o ajude a ter uma caminhada livre dos ídolos e na dependência total e absoluta daquele que reina e vive para todo sempre. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, louvado seja o Senhor que nos tem abençoado, guiado e fortalecido. Traga sobre nós a tua graça, enche-nos, ó Deus, da coragem, do vigor celestial. Não nos deixe sucumbir diante dos ídolos que nós mesmos fabricamos, mas nos ajude a nos submeter ao Senhor, nos livrar deles e viver uma vida de plena frutificação, de plena
intimidade, interação com o Senhor na pessoa de Jesus. Oramos com gratidão, em nome de Jesus. Amém.